et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. Naquele tempo, na tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E ao dizer isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Então disse-lhes novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém Tomé, um dos 12, que se chama Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, todavia, replicou-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez na mesma casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. E não continues incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus observou-lhe: por que me viste, Tomé? Acreditaste? Pois bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida por virtude do seu nome. Evangelho capítulo. Laudes tibi, Christe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, na forma extraordinária do rito romano, esse domingo é chamado Domingo in Albis. E o motivo de ser assim chamado, em branco, Domingo in Albis, 3 nomes são dadas a esse domingo. Domingo in Albis, Domingo Quasimodo e Domingo Pasquela. O primeiro em virtude do introito, o segundo por alusão às vestes brancas dos neófitos, dos recém-batizados, foram batizados no sábado santo. E o terceiro, porque este dia da 8ª da ressurreição é uma Páscoa, não é? Já um pouco menor, no sentido de que já não estamos mais na 8ª da Páscoa. Os recém-batizados, os neófitos, conservavam durante toda a semana, as vestes brancas do batismo.
e depuseram-nas no dia de sábado, mas a Igreja exorta-os a prolongarem suas almas a festa da Páscoa, permanecendo fiéis à graça de que foram enriquecidos. A celebração pascal deve significar também para nós uma renovação da vida de batizados, e é por essa razão que a Igreja se dirige instantemente, não só aos que acabam de entrar na milícia cristã, mas também a nós. Não estamos sós, nem privados de amparo na vida que abraçamos. A Igreja robustece-nos a fé, alimenta-nos a alma com o leite puro da sua doutrina, com o pão da Eucaristia, faz de nós testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo e da vitória que alcançou sobre o mundo perverso. Essa breve explicação deste missal para os fiéis nos é muito preciosa, porque justamente nos coloca não apenas como ouvintes, ou apenas assistindo a uma cerimônia religiosa, mas nos faz tornar participantes desta festa, nos faz tornar participantes desta celebração, cada um a seu modo, claro, o sacerdote, com a responsabilidade da celebração da Santa Missa, os fiéis com a responsabilidade de tornar possível a celebração da missa, oferecendo o pão, oferecendo o vinho, oferecendo a sua alma, oferecendo o seu coração a Nosso Senhor. E por fim, depois da consagração realizada pelo sacerdote, todos o sacerdote e todos os fiéis que estão preparados, se aproximam para se alimentar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que neste ano, de modo muito singular, estamos vivendo um tempo de provação. Eu penso que este tempo está logo por terminar. Não foi uma imposição que possa destruir a Igreja, mas uma situação de ordem de saúde, não é? E que a Igreja se sentiu na responsabilidade de cooperar com as autoridades civis, não é? E para evitar, não é, uma piora dessa situação. Óbvio que para nós que temos fé, sabemos que jamais o sacramento, por si mesmo, iria nos fazer mal. Mas a prudência nessas circunstâncias, são dadas por aqueles que têm a autoridade para fazer tais coisas. E a Igreja foi constituída por Nosso Senhor Jesus Cristo deste modo, com uma hierarquia, que deve responder a Ele. Uma hierarquia que recebeu dele, não foi por eleição democrática, por voto dos discípulos de Jesus. Nossa Senhora foi lá, pôs seu voto a favor de Pedro, de João. Não. Foi escolha direta de Nosso Senhor. E esta escolha, ela não foi determinada apenas para aqueles primeiros discípulos, mas que continuasse ao longo de toda a história da Igreja. E o que, desde Pedro até cada um de nós, o que nos faz semelhantes? O batismo. Por isso, o batismo é que realmente nos faz membros da Igreja. Tem muita gente que às vezes se mete a dar opiniões em matéria de teologia sem saber muito bem. Mas a expressão reino de Deus, povo sacerdotal, elas são expressões bíblicas. E São Paulo fala justamente, São Pedro vai falar
que os cristãos batizados é um povo sacerdotal. Por quê? Por causa do batismo. Porque é a porta de entrada para que depois, não é, cada um ofereça a si mesmo no altar de Deus. Claro, isso é distinto da função própria de cada um dentro da igreja. A função da hierarquia, do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, a função dos leigos. Pode um existir sem o outro? Não. Não pode, porque de onde vão sair os sacerdotes se não nascerem em famílias de batizados, que por sua vez tiveram seus filhos, esses foram batizados, foram introduzidos na igreja, se alimentaram da Eucaristia, receberam o crisma e depois discernindo sobre a própria vocação, foram chamados por Jesus e aí se tornaram sacerdotes. Desde quando é assim, padre? Desde São Pedro, não é? Que deram continuidade. Não foi o filho de São Pedro que sucedeu São Pedro no trono. Não foi um judeu, porque era judeu, que substituiu Pedro na hierarquia. E então, desde então, só podia ser judeu? Não. Pedro, de fato, era judeu, mas não necessariamente os seus sucessores foram judeus. Mas necessariamente todo sucessor de Pedro é batizado. Todo sucessor de Pedro é um bispo. Todo sucessor de Pedro recebeu o sacramento da ordem. Mas a origem é a mesma. Então, a importância do batismo se revela nestas celebrações. Porque o que foi feito no batismo? Ali foi feita uma separação daquilo que pertence a Deus e daquilo que antes pertencia ao mundo. Não é? Da remissão dos pecados, do pecado original por meio do batismo, da redenção que traz como efeito a filiação divina, o pertencer à igreja e o tornar-se herdeiro do céu. É como a maioria de nós já não se lembra do seu batismo, porque a imensa maioria, graças a Deus, foi batizada ainda nenê, ainda pequeno, é necessário, na nossa formação catequética, não é que logo, quando estivermos nos preparando para a primeira Eucaristia, nos falaram sobre o valor do batismo. E hoje nós podemos e temos de compreender melhor a doutrina do batismo e as consequências do batismo, que nos colocam dentro da igreja e abrem-nos a porta para a nossa vocação dentro da igreja. Ninguém dentro do barco da igreja é, vamos dizer assim, um simples passageiro, como num navio de turismo, em que o sujeito compra a passagem, entra, eu vim aqui para me divertir, vim aqui para comer, beber, dormir, ouvir uma música, né? Fazer um turismo num navio luxuoso. Ou você entrou no lugar errado. Neste navio que você foi convidado a entrar, é preciso também trabalhar nele. É preciso ter uma própria missão dentro desse barco que é a igreja. E isto é uma graça que cada um de nós recebe e precisa pôr em prática. Vamos aproveitar bem as lições do tempo da Páscoa, das lições da ressurreição de nosso Senhor. Ter bem em mente a quem nós estamos seguindo e por que o estamos seguindo. Não vamos pôr em xeque, não vamos pôr em perigo a nossa fé. A nossa fé pode caminhar perigosamente num caminho que pode nos levar
a incredulidade, perda da fé. Pode nos levar à impiedade, se nós não a praticamos com vontade. Pode até se corromper, caindo numa heresia, caindo numa separação da igreja. E ela cai, mas em todas essas situações, o primeiro sintoma, e ela não é assintomática, como a coronavírus, que alguns nem perceberam que estão contaminados. Não, essa daqui é muito claro os sintomas. Quem reza de quem não reza. Quem reza todos os dias mantém a sua fé viva. Quem não reza todos os dias põe a sua fé em grave perigo. Segundo lugar, a fé se guarda também pelo conhecimento. Porque quanto mais se convive com uma coisa que amamos, uma pessoa, tanto mais queremos conhecê-la. Quanto mais cremos em Deus, tanto mais queremos conhecê-lo. E para conhecê-lo, temos de, em primeiro lugar, ouvir a sua doutrina. Deus não quer saber a sua opinião sobre ele. Ele quer que você ouça o que ele tem a dizer a respeito dele mesmo para você. E por isso, nós cremos que Deus se revela a nós. Não sou eu que me revelo a Deus, e não sou eu que tenho de dizer o que é, quem é Deus, o que é de Deus, o que não é de Deus. Cabe a mim acolher. É necessário também, para que a fé se mantenha viva, oração, estudo da própria fé, conhecimento da fé e a prática. Teoria sem prática não vale nada, não é? Prática sem teoria fica um amadorismo que também acaba não levando a lugar nenhum. É preciso a prática da fé, que consiste na caridade, que é o amor ao próximo, que se pratica, que se prova que você ama ao próximo por meio das boas obras, das obras de caridade. Por isso, meus irmãos, se queremos viver realmente esse tempo da Páscoa e tirar proveitos, crescimento, aprofundar-se na fé, tornar essas coisas mais convictas, de maneira que ela percorra o nosso corpo e penetre também por dentro de nossa alma, que nos modifique por completo. É necessário a observância destas três coisas. A oração, uma intimidade com Deus, o conhecimento da sua doutrina e o amor para com Deus acima de tudo, que se reflete no amor ao próximo. E esse amor ao próximo é o primeiro grande ato de amor que fazemos pelo próximo, é justamente essas três coisas: a oração pelo próximo, ajudar o próximo a conhecer Cristo e não as tuas opiniões. Você tem de ser um radiotransmissor. Eu quero falar sobre Cristo do meu jeito, com as minhas palavras, ou aquilo que eu acho que ele é. Tchau. Basta no término. Nós queremos ouvir o que Cristo nos tem a dizer. E a retransmissão que nós temos de Cristo nos vem pela igreja. Não vem da opinião de qualquer um, mas aquela que a igreja administra. Por isso que até hoje nos livros católicos, quando você quer que esse livro seja reconhecido mesmo como um livro católico, põe um imprimatur para nós termos uma certeza de que foi observado
por uma autoridade da igreja. Não é uma coisa qualquer, tem um grande valor. Então, a doutrina da igreja é que deve ser transmitida, porque ela é a depositária fiel da doutrina da igreja. E quando as pessoas se perdem, muitas vezes é porque se afastou dessa doutrina e da prática da doutrina, porque às vezes a pessoa conhece muito bem a doutrina, mas não pratica. Não é? Tem dupla face. Na fé católica, a dupla face não tem valor nenhum. Né? Na fita plástica, dupla face é muito útil, mas dupla face na fé é inútil. Não é? Ou eu só tenho uma cara, eu só tenho uma fé. E precisamos aprender a viver esta fé com bastante sinceridade, observando esses conselhos que ouvimos na carta de São Pedro. Que Nossa Senhora nos ajude a aproveitarmos esse tempo. Este ano tem sido uma Páscoa muito especial. E não é de tristeza, não. Que para o católico a tristeza não é tentação. É de muita alegria, porque sabemos que no final de tudo isto vai sobreviver aquele que vive. E Cristo vive para sempre. Os outros vão passar. Que Cristo não só vive, como Cristo continuará reinando. E reinará ainda mais. E eu quero que Ele reine e muito mais firmemente, começando em minha própria alma. E o mesmo vale para cada um de nós. Não é? Eu quero que Ele reine aqui, quero que Ele reine ali. Quero, em primeiro lugar, que Ele reine aqui. Eu primeiro vou ser coerente comigo mesmo, com a doutrina que Ele me ensina. Depois, vou ajudar os outros. Nossa Senhora, modelo de igreja, modelo para cada um de nós seguirmos, nos ajude a pormos em prática esses conselhos e ordens que nosso Senhor deixou para todo aquele que quer seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.